Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Ale, é o casal Ale e Ana. A gente trabalha com importação e a gente está aqui para desmistificar essa importação, né? Deixar essa importação sem neuras, porque eu sei que muita gente fica preocupado, não sabe como que vai proceder a importação, tem muitas dúvidas. E essa semana surgiram algumas questões importantes e que veio pra gente. Então, assim, como que eu resolvo essa taxa de importação? Porque acontece o seguinte, você traz um produto para cá, pro Brasil, e aí você fica na dúvida se de repente precisa ser feita uma revisão dessa taxa, sabe? Então, o que você tem que fazer? Como é que você tem que proceder? Se por um acaso existir de você ser taxado, de você ter, fazer esse requerimento, que você acredite que essa taxa esteja absurda, você pode solicitar, então, esse requerimento, tudo online, né? Você vai no site dos Correios, vai preencher esse papel e aí você vai fazer essa solicitação, certo? Quando você fizer essa solicitação, você vai esperar para ver o que eles vão dizer em relação a isso, tá? Então é muito simples, você precisa ter um cadastro no site dos Correios e aí você vai fazer isso e dessa forma você preencha caso você acredite que isso realmente essa taxa foi muito absurda. Existem algumas questões que a gente recebeu, como eu falei, e que eu quero colocar hoje para vocês aqui, que eu vejo que tem bastante gente que tem dúvida, né? Então eu acho que é importante sim, nesse começo, para quem está no começo, para quem não está, para quem já está acostumado, mas acho importante vocês levarem em consideração algumas questões. Então, já foi perguntado para a gente essa semana em relação se existe um valor mínimo em relação à taxa de importação. De verdade, o que acontece? A gente fala sobre um valor de $50 caso você não seja taxado. A gente já até falou sobre isso. Então, esses $50, a gente acredita, devido ao que acontece em relação a trazer produto para o Brasil, que pode ocorrer de você não ser taxado. Então, isso é algo que muitas vezes acontece de você realmente não ser taxado. Então, esse é um valor que é possível aí desses $50 em relação como é que fala? A essa preocupação que a gente tem sobre ser taxado ou não ser taxado. Então vamos dizer que não seja uma segurança, mas vamos dizer que se fosse uma segurança em relação a esse valor desses $50, tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Se por acaso, tem uma outra pergunta que surgiu aqui para nós sobre o valor da taxa de importação. Então, se por acaso acontecer isso, o que você vai fazer? Você vai entrar no site dos Correios, né? Porque tem muita gente que não sabe o que tem que fazer, você precisa entrar no site dos Correios, você vai então lá na aba Minhas Importações, tá? Para saber se você teve alguma cobrança em relação a isso. Por que acontece isso? Porque a gente traz o produto, como já aconteceu com pessoas que conversaram com a gente, elas não se cadastraram nos Correios, trouxeram o produto para cá para o Brasil, fizeram a importação e aí o produto ficou parado lá, porque ela não sabia que ela tinha que fazer isso. Então é importante que vocês realmente saibam que vocês precisam fazer esse cadastro no correio para que, se por um acaso você passar por alguma questão de taxa, você saber que você tem que ir ali no correio, nas abas das Minhas Importações, para saber se teve, então, essa cobrança. Isso é importante você fazer, senão o que vai acontecer? Você vai ficar com o produto parado e nem sabe que você precisa fazer isso. Então, isso é importante que você se atente em relação a isso. É fundamental que você se atente em relação a isso, tá? Os Correios, já faz um período, de um tempinho atrás, eles anunciaram em relação a um valor de R$15 sobre essas encomendas que chegam no Brasil, uma taxa.
Essa taxa, ela normalmente ela acontece quando você traz o produto de lá para cá, tá? Então não fique assustado se por acaso você comprou o produto no site, trouxe o produto para cá, quer dizer, mandou o produto por redirecionador, o redirecionador embalou toda a sua comenda, trouxe para cá, e aí você chega aqui e você fala, nossa, ainda e tem esse valor? Sim, existe a possibilidade de ter esse valor sim, que você tem que ficar atento. Então por isso que quando você traz produto para cá, você precisa, como eu disse já antes, você precisa fazer um cálculo e fazer um planejamento de tudo o que você precisa colocar na ponta do lápis. Então essa é uma outra questão que surgiu para a gente, que a gente tá falando sobre ela aqui. Então, outra questão, por que tem taxa de produtos importados? O que acontece? Bom, como eu já falei, para você trazer produto para cá, você precisa ser registrado no site dos Correios. Então você tem um sistema online e através dele você consegue verificar tudo o que está acontecendo e os impostos que são cobrados. Então, respondendo essa pergunta, se por acaso houver taxa, você precisa então ter esse cadastro para que você entenda que tudo é acompanhado online para você ficar atento em relação a tudo que está acontecendo, né? E aí o que acontece quando você paga essa taxa dos Correios? Quando você paga essa taxa dos Correios, você simplesmente precisa realizar esse pagamento num período de 30 dias. Então precisa ficar atento em relação a isso, tá? Porque o que acontece às vezes, como eu já disse, existem pessoas que ficam sem saber não tem uma preparação para entender como é que traz esse produto e fica preocupado e às vezes o produto é devolvido porque ela nem sabe que ela precisava estar fazendo parte de um cadastro dentro dos Correios. E aí você precisa então realizar esse pagamento no período desses 30 dias. E como é que paga isso? Você tem duas opções. Ou você paga por um boleto bancário ou você paga no cartão de crédito. E aí o que acontece? Você só vai pagar isso quando a Receita liberar a sua encomenda. Aí sim você vai pagar, né? A partir dessa liberação. E o que acontece que outro dia perguntaram pra gente, tá, mas e se por um acaso eu for taxado, a minha encomenda ficou lá, eu não sabia que eu precisava fazer o cadastro dentro do site dos Correios. O que acontece com a minha encomenda? Ela vai ser devolvida ao remetente. Existem alguns casos, dependendo do tempo que a sua encomenda fica lá, que às vezes elas são até destruídas. Então, ou ela, num período, vai voltar ao remetente, ou ela será destruída, ou às vezes acontece da sua encomenda, por algum motivo, ela passar a ir para leilão. E quando acontece de ir a leilão, são lotes muito grandes, que a Receita Federal junta e ela tem os lotes que ela divide em relação aos números. Então, por exemplo, lote 1, 2, 3, o valor do lote, o que contém nesse lote, mas aí para você fazer parte disso, você precisa não ser uma pessoa física, mas você precisa ter uma empresa para daí sim você fazer parte desses produtos que a gente escuta ou vê na televisão. Muitas vezes a Receita mostra leilão de produtos e aí sim você consegue fazer parte, para vocês entenderem como é que funciona, tá? E aí, bom, essa questão é normal, é uma questão que veio sobre... E o valor, né? O valor dessa taxa? Bom, é 60% sobre o valor do seu produto. Tem gente que não sabe, mas Então isso é lei, certo? Se por acaso acontecer, não fica assustado. Por isso que é importante você fazer o cálculo do produto que você está trazendo, para que você não leve um susto se por acaso você for taxado. Então isso é uma situação que você precisa saber e não ficar preocupado. Porque o que acontece? Às vezes a gente recebe algumas pessoas que ficam meio preocupadas e desesperadas, inclusive clientes nossos que falam, nossa, mas e se eu for taxado, será que vai passar desse valor? Será que vai ser maior do que o valor da compra que eu estou fazendo? Calma, porque esse é um caminho natural da importação, mas que saiba que pode acontecer desses 60% sim, certo? Por isso que é importante você ter todo esse cadastro nos Correios, saber direitinho todos esses passo a passo se caso acontecer.
alguma questão com você, se você, como eu já falei, se você não concordar com essa taxa, o que você tem que fazer, então você precisa saber direitinho para você poder acompanhar passo a passo sobre isso, para não virar uma surpresa para você, tá? E se por um acaso, em algum momento, acontecer de você ser taxado, porque a probabilidade é grande disso acontecer, pode não ser, mas a probabilidade é grande disso acontecer, você precisa então ter essa questão de tudo na ponta do lápis, dessa organização, para você saber certinho e você não levar um susto. Até porque nós estamos trazendo alguns produtos para alguns clientes, né, que quiseram fazer, acho que talvez a gente não tenha falado sobre isso, mas a gente trabalha com enxoval e alguns clientes que quiseram trazer produtos e a cliente até falou, nossa, mas a fulana de tal, não sei se irmã dela ou alguém perto dela, foi taxada. Então o que acontece? Por isso que a gente fala que vocês precisam, estamos aqui para ajudar, para dar orientação em relação ao passo a passo do que vocês têm que saber e fazer para que você saiba exatamente como acontece esse passo a passo, para que você não tenha um susto se por acaso você for taxado, tá? Então vamos lá. E logicamente algumas questões em relação a que tipo de produto que eu trago, a que tipo de produto eu tenho interesse, se esses produtos eles também são tem taxa ou não. Todos os produtos correm o risco de você ter taxa ou não. Principalmente os produtos que pode dar mais vista, por exemplo, produtos como eletrônicos e esses produtos. Não que não seja uma situação interessante. Por exemplo, você sabe que você vai comprar por um valor, esse produto, se você fizer revenda, você está acompanhando isso e você sabe que vai ser muito vantajoso para você. Então, o que acontece? Qual é a taxa de importação se por acaso acontecer num eletrônico? Elas variam e isso é uma situação que o governo conseguiu com que isso acontecesse, né? Então existiu uma redução. Então essa taxa ela varia de 0 a 16% e o governo ele pegou e baixou e reduziu isso a 10%. Então, se você por um acaso vai começar a trazer produtos eletrônicos, você sabe que essa taxa reduziu bem, que começou a ser uma situação mais vantajosa e que realmente vale muito a pena. Tanto os eletrônicos como os telefones celulares, né? Mas isso são questões que a gente também ainda vai falar mais para frente sobre celular, se vale a pena, se não vale, que tipo de produto vale a pena. Inclusive, a gente teve uma questão de algum seguidor há um tempo atrás, a gente já respondeu inclusive, de pessoas interessadas a trazer produtos seminovos, né, eletrônicos usados, mas isso é uma outra questão, um outro vídeo para a gente falar sobre isso. Mas realmente vale a pena? Vale muito a pena em relação ao produto que a gente tem, mas precisa saber fazer isso certinho, tá? A gente vai falar sobre isso num outro vídeo. Inclusive nessas questões dos eletrônicos e celulares, também você coloca aí os smartphones e os notebooks nessa questão dessa redução. Então vou dar um exemplo. Vamos falar que esse produto que era na casa dos 16%, então teve um imposto reduzido. E aí a gente vai falar um pouco menos do que 16%. Talvez vamos entrar numa conta de uns 14% em relação à taxa. Isso o governo falou, determinou e é assim que as coisas começam a acontecer. Para que foi feito isso? Justamente para aumentar essa questão desses produtos que vêm importado para cá e simplesmente ter essa redução desse valor de taxa e isso fazer com que tenha mais um ciclo, um giro em relação a isso e simplesmente isso é bom para a economia, isso é bom para o país, né? E se reduz, quanto mais produto trazer melhor e logicamente bom para o consumidor, tá? Então, imagina que você está trazendo um eletrônico e você pagava quando ele entrou aqui no Brasil por 10% e daí você começa a pagar
um valor de taxa de 9%. Isso é uma notícia recente, uma notícia de 2021, então teve essa redução aí, de fato, nos eletrônicos, certo? Existe uma outra questão, mas isso é uma situação que ainda ela está quase resolvida, mas ela ainda não é de fato resolvida em relação às pessoas que perguntam sobre produtos de hardware e essas coisas em relação aos impostos. O governo ainda não resolveu em relação a essa redução, mas se acontecer, a redução vai ser muito vantajosa. Ela não vai mais ser 60% e ela vai ter uma bela de uma diminuição dessa carga tributária, porque esses produtos as pessoas trazem muito para cá, principalmente para quem hoje trabalha aí com o YouTube e é gamer. Então isso aí é uma situação que vai ajudar muito, mas ainda está em estudo para saber se de fato isso vai ser feito mesmo ou não. Mas logo em breve com certeza já vai ter uma notícia sobre isso, tá? Para que o governo está fazendo isso? Justamente pelo poder de compra de ter essa questão de você comprar produto nos Estados Unidos, você ter um valor de taxa menor e você ter esse giro de mercado. Isso vai ajudar muito o país, como falei, mas isso aí ainda precisa o governo realmente dar o aval final e saber se isso de fato vai acontecer. Estou trazendo a notícia porque realmente isso é muito fresco e isso ainda não foi determinado de fato, mas se isso ocorrer vai ajudar bastante sim as pessoas que pensam em relação a esse tipo de produto que faz muito o mercado crescer e realmente as pessoas compram absurdamente esse tipo de hardware e etc, e software e etc. Então, se você não sabe como você... Essa é uma questão que muita gente não sabe e eu acho que eu queria já falar ela de novo aqui. Se você não sabe como que você tem uma forma para calcular a importação. Então você vai fazer 60% do imposto vezes o valor do produto e vezes o valor do frete mais o ICMS do estado. Então isso aí é uma coisa que você precisa saber, essa matemática, para que você, quando trouxer o seu produto, você não fique com a cabeça de fora de que você precisa saber esses cálculos, justamente para você não ter uma surpresa, como eu falei. Então, essas questões são muito importantes para que vocês se atentam e saibam que é fundamental saber sobre esses valores, saber sobre o que está acontecendo, sobre redução de imposto. E se por acaso, com certeza, logicamente, vai ter aí então uma notícia muito boa em relação aos processadores e hardwares, porque são produtos que chegam muito aqui para o Brasil, inclusive custam muito caros aqui no Brasil e lá fora eles têm um preço muito bom. Então, se isso acontecer, logicamente vai ajudar bastante e eu tenho certeza que isso, para quem precisa de um processador muito bom, de placas boas de vídeo, etc e tal, para quem vive de jogo, isso aí vai ajudar bastante, como eu havia falado. Então, essas questões que surgiram essa semana são questões importantes. Espero que eu tenha ajudado bastante isso. Inclusive, surgiu uma outra questão que não é relacionada à taxa, mas eu quero falar, que eu acho que é importante vocês se atentarem em relação a produtos verdadeiros e produtos que não são verdadeiros. Por que isso? Porque tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes você acha que está comprando um produto que é original e você não está. Então, por isso que eu falo que você precisa se atentar em relação aos sites. A gente já passou alguns sites, tem uma diversa quantidade de sites que a gente pode passar mais aí para ajudar vocês, mas se atentem a isso sim, porque isso pode causar um grande problema para quem está trazendo algum produto que de repente ele não é original e você pode passar um apuro
na alfândega se por acaso ele for parado e taxado, e ainda pode de repente vincular que você está trazendo um produto não legal e isso acontecer com você. Ô Lorena, tudo bom? Como é que você tá? Deixa eu ver aqui. Isso. Então, respondendo isso, Lorena, teve até uma outra pessoa que falou sobre isso, então eu já estou dizendo. Produto, você se atente em relação aos sites mais indicados e para que você não tenha receio de comprar. Não sei se você conseguiu verificar aquele produto que você tinha perguntado. Se você conseguiu, você fala para mim aí. Mas caso você ainda não tenha conseguido, eu vou olhar aqui uns outros sites para você poder, depois passo para você poder verificar aí e conseguir desenvolver essa compra, tá? Mas fique atenta sim, porque não é quando a gente trata de importação, a gente precisa saber que a gente está trazendo produto de fora e a gente está passando por fronteiras e a gente está passando por Receita Federal. Então a gente precisa saber se o produto realmente de fato ele é original para que vocês não tenham problemas futuros e complicados aí, que ninguém quer passar por isso. Mas assim, compra do site idôneo, veja esses sites que de fato eles são idôneos, que de fato eles têm tempo de mercado, porque de verdade acontece bastante isso, tá? Até porque, imagina só, se você comprar um produto que você acha que ele de fato, vamos falar que é um perfume, que você acha de fato que a fragrância dele de verdade é aquela que você de repente experimentou aqui no Brasil, ele chega aqui e não bate, aí você vai falar, opa, peraí que tem alguma coisa errada aí, viu, Lorena? Eu já vivenciei isso aí, não sei se eu falei, mas já vivenciei isso aí, estando lá mesmo nos Estados Unidos, numa loja, que eu deparei que o produto de fato não era verdadeiro. Mas isso, se você, como eu já disse, se você ficar verificando esses sites que a gente manda, Walmart, você não se preocupe, todos esses sites que eu passei para você, pode fazer a compra tranquila. O que você precisa se atentar, a gente já comentou isso, em relação ao seu redirecionador, para que você tenha um caminho de um passo a passo aí adequado e justamente você conseguir solucionar essa compra, ficar feliz e aí assim, se você está pensando em revenda, você começar a fluir esse ciclo, tá? Existe uma outra questão importante que eu já estou aproveitando para falar porque foi uma dúvida que surgiu em relação ao valor de quanto que eu começo. Opa, peraí, deixa eu ver. É verdade, não tem como. Não tem como não tem como você passar um produto para um cliente que ele não é original, tá? Eu vou te dar até um exemplo aqui, depois eu concluo o que eu ia falar. A gente trabalha com nicho infantil, porque eu e a Ana a gente decidiu que a gente queria trabalhar com nicho infantil, então a gente faz esse tipo de nicho. Agora que a gente está abrindo um pouco a porta, porque é uma coisa que a gente gosta e a gente já, não sei se a gente já tinha dito, mas a gente gosta disso aí. E existe bolsas que não, mochilas que não são originais. Eu até tô com uma aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui. A gente trabalha com a Skip Hope e até mochilas que não são originais, que parece imitar uma Skip Hope, mas de fato não é uma Skip Hope. Então a gente precisa se atentar em relação a isso, tá? Você não tem como passar para uma cliente um produto que não é original, mas se você fizer isso que eu tô te falando, comprar nos sites idôneos, você não vai ter problema. Fica tranquila que você não vai ter problema. No seu caso, que eu me lembro que você comentou em relação a produto de beleza, cremes, cabelo e essas coisas, você de fato vá nesses locais adequados, tá? Nesses sites, e aí você não vai ter problema nenhum, fica tranquilo, tá? Fica sossegado, você só precisa saber esse passo a passo. O redirecionador, a Ana até indicou para você, isso é uma coisa pessoal, você precisa testar ele e de repente você vai ver se é ele mesmo que você quer, mas assim, é uma coisa que só acontecendo mesmo, tá? E como eu
deixa eu ver que eu tava me lembrando aqui de uma questão. Vamos ver se eu lembro agora. Daqui a pouco vem na cabeça. Mas é isso, então se atente em relação a isso, tá? Espero ter te ajudado aí na sua pergunta. E caso tenha mais dúvidas ou pergunta que nós estamos aqui para ajudar todos vocês. Mas o que eu queria dizer era isso nessa live hoje. Não sei se eu vou me lembrar agora da pergunta, mas se eu não me lembrar, na próxima live eu me lembro e vou falar sobre isso, tá? Mas espero que tenha ajudado. Essas questões de perguntas que surgiram, anotem essas situações, a live vai ficar aí gravada, vai ficar disponível, tá? E eu desejo a vocês um bom descanso, uma boa noite e até a próxima live. E até lá.